Olá, o Da Sua Conta de hoje faz uma retrospectiva da economia brasileira em 2011. Vamos falar sobre política monetária, crescimento econômico e as medidas do governo para combater a crise mundial e manter a estabilidade econômica. O Da Sua Conta já está no ar. A taxa de crescimento do país caiu de 3,5% para 2,8% em 2011. A projeção ficou bem abaixo das expectativas e também do potencial da nossa economia. Com um cenário externo desfavorável, o governo precisou adotar medidas drásticas para conter a inflação, como a alta da taxa de juros, por exemplo. Quem faz uma avaliação da economia brasileira em 2011 é o economista Fábio Guedes. Olá, Fábio, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem. Bom, nesse ano a gente teve mais pontos fracos ou mais pontos fortes na nossa economia? Bem, Maria, eu acredito que esse ano o saldo ele não foi tão ruim assim. Na verdade, o Brasil ainda continua crescendo, continua gerando emprego e renda. O problema maior é porque no início do ano o governo teve que tomar algumas medidas, como você mesmo falou, de aumentar as taxas de juros para poder conter um pouco a inflação ali que estava, de certa maneira, ameaçando voltar alguns percentuais um pouco mais alto do que o definido na meta, não é? Então, no primeiro trimestre de 2011, o governo elevou as taxas de juros através do Banco Central e tomou algumas medidas para poder conter um pouco o consumo. Então, essas medidas elas acabaram influenciando muito o cenário nos 6 meses posteriores. Então, agora nós estamos percebendo um pouco a desaceleração da economia brasileira. No último trimestre, no terceiro trimestre de 2011, nós observamos que o PIB ele cresceu bem menos do que estava projetado. E agora, em outubro, não é, a última projeção, ou seja, outubro ele abre o quarto trimestre de 2011, então já foi uma queda novamente do PIB brasileiro, ou seja, outubro em relação, não é, a setembro caiu novamente. Então, o que significa dizer que nós estamos colhendo agora essa desaceleração em razão das medidas tomadas no início do ano. Agora, qual a influência da crise mundial nesse nosso cenário aqui? Você acha que teve muito, a gente sofreu muito esse impacto ou não? Essas medidas foram consequência também do que estava acontecendo lá fora? Essas medidas, na verdade, elas, primeiro, né, elas tiveram que conter um pouco a inflação e nós temos que explicar também que a inflação ela também tem um componente muito, digamos assim, de definição vindo do mercado internacional, do comércio internacional, né? Ou seja, quando havia uma ameaça de a valorização do dólar, ou seja, a moeda americana se valorizar, você tinha o encarecimento das importações que estava ocorrendo agora recentemente, né? Você encarece as importações, muitos insumos brasileiros dependem desses produtos importados e aí acaba contaminando os preços no final. Então, de certa maneira, olhando para o cenário internacional, o Banco Central ele teve que tomar medidas para poder conter um pouco o consumo aqui, não é? E tentar frear um pouco a economia, já que o cenário internacional era muito desfavorável e isso poderia acarretar, por exemplo, né, a queda das exportações brasileiras, né, e uma série de outras consequências. Então, vamos frear um pouco a economia para poder ver como é que o cenário internacional no futuro ele possa, de certa maneira, clarear um pouco para poder tomar novas medidas. Como você falou, o saldo não foi tão negativo assim, mesmo porque a gente conseguiu, como a própria presidenta Dilma disse, se blindar contra essa crise, né, que os efeitos poderiam ser ainda piores, né? Veja só, a situação hoje é bem mais favorável do que em 2008, não é, quando nós enfrentamos a crise que atingiu, no caso, os Estados Unidos. Naquela época, em vez do Brasil tomar medidas no sentido de incentivar mais ainda a economia brasileira, você tomou medidas muito drásticas, né? Em 2008, o Banco Central botou a taxa de juros lá em cima, quando o mundo todo estava em recessão. E ali, na verdade, nós freamos, né, muito bruscamente o crescimento econômico. Agora, mais recente, não. A gente observa que o Banco Central tem uma outra postura, né? Ele elevou a taxa de juros, mais recentemente, como a gente falou agora, né? Porém, por outro lado, né, o Ministério da Fazenda ele incentivou um pouco, né, o crédito para poder as pessoas elas terem recursos, né, e não deixarem de consumir. Então, na verdade, o Banco Central, né, em combinação com o Ministério da Fazenda, estão tomando medidas muito mais, digamos assim, adequadas para o momento atual. E o governo também se esforçou pela questão dos gastos públicos, né? Tentou cortar muitos gastos justamente para equilibrar as contas, né? Veja, se o Banco Central ele toma medidas para estimular a economia, né, então a economia cresce, o governo arrecada mais, né? E aí, nesse sentido, fica mais fácil você cortar gastos,
né? Principalmente gastos onde não são tão necessários assim. Apesar do governo federal, né, ele ter prometido cortar 50 bilhões de reais em gastos no início do ano e só ter, na verdade, cumprido essa meta em torno de 15 bilhões, ou seja, faltou muito ainda para poder cumprir a meta. Mas, de qualquer forma, né, o governo tem tomado o que a gente considera e chama de medidas de política econômica anticíclica, ou seja, para que o ciclo do crescimento da economia brasileira ele não seja negativo, ele seja positivo. Então, são chamadas medidas anticíclicas. Você acredita que, por exemplo, esse balanço, quando a gente faz esse balanço, né, desse ano, comparando com 2010, aí que você percebe a diferença desse crescimento? Talvez aí você tenha uma visão mais pessimista de que não foi tão bom. No caso, 2010 foi um ano excelente, né? Ou seja, crescendo 7.000%, num cenário internacional um pouco mais favorável do que agora. Por quê? Porque em 2010 nós tínhamos problemas ali na Europa, mas não eram tão profundos como está ocorrendo agora, né? A Europa realmente não tem saída. Nos próximos 10 anos a 12 anos, a Europa ainda vai continuar em recessão e com um desemprego muito alto e deixando de importar, né? A sorte brasileira, né, que foi um trabalho muito interessante e importante feito nos últimos 10 anos, foi diversificar as exportações brasileiras, né, para a Ásia, para a África e para o Oriente Médio, deixar de estar concentrada somente na Europa e somente nos Estados Unidos. Então, essa desconcentração favoreceu muito o Brasil. E a China, como grande importador brasileiro. Aí, veja, essas medidas foram importantes em 2010 e o Brasil teve um crescimento estupendo. Em razão do aprofundamento da crise na Europa, 2011 não foi tão, né, digamos assim, não surpreendeu como surpreendeu 2010. E no próximo bloco a gente volta falando sobre a indústria em 2011. É só um instante.